Oiê! Esse vídeo é para você que gosta de histórias, que gosta de ouvir histórias. Eu sei que muita gente gosta de ouvir histórias, né? E passa parte do tempo conectado às histórias. As histórias conectam as pessoas, né? A gente, quando está ouvindo uma história, a gente consegue rever a nossa própria história, a gente consegue se colocar no lugar dos personagens, a gente consegue se emocionar e chorar com as histórias. Então, as histórias ela têm um poder muito, muito, muito grande na nossa vida. E quando a gente fala de autoconhecimento, de autodesenvolvimento, a história ganha ainda um peso muito maior, né? Porque a gente precisa olhar para as nossas histórias, né? A nossa história de vida, a nossa relação familiar, a nossa história com os nossos pais, se tivemos irmãos, né? Se a gente teve irmãos, a nossa história com os nossos irmãos, porque tudo isso serviu na construção da nossa pessoa, né? De quem nós somos hoje. Então, eu sei que muitas vezes é muito legal a gente ficar ouvindo as histórias das pessoas, né? De como elas venceram os obstáculos, eu adoro. Como elas venceram os obstáculos, como elas se superaram, como elas chegaram onde elas estão hoje. Mas a história mais importante que existe é a nossa própria história. Então, eu queria deixar esse recadinho para vocês que vocês se conectassem com a história de vocês, né? Fizesse uma viagem no passado e olhasse, revisitasse a história de vocês. Porque quando a gente revisita a nossa história com a pessoa que nós somos hoje, né, que foi diferente da criança que estava lá no passado, ou do jovem, né, muitas vezes a gente mudou, nós já mudamos os nossos papéis, né, hoje somos pais, ou somos empreendedores, enfim, a gente tem um outro papel, a gente consegue olhar a nossa história de uma maneira diferente. E a gente consegue perceber as nossas dores e a gente consegue também liberar essas dores, essas tristezas. A gente consegue também perceber o quanto evoluímos, né? O quanto somos diferentes. Então, olhar a história sempre é muito positivo, porque a gente tem a oportunidade de ressignificar, né? De olhar para a nossa história de uma maneira diferente. Então, ouça as histórias das pessoas, se conecte com elas, mas também não esqueça de olhar para a sua própria história, se conectar com você, tá bom? Isso é o que tem de mais importante. Se você quiser, compartilhe a sua história comigo, manda aqui para mim, vai ser super legal, eu adoro ouvir histórias e eu adoro participar também das histórias das pessoas, tá? Se você achou que por algum momento, por algum motivo, esse vídeo ele pode ser contribuição para a vida de alguém, compartilhe. Transmita essa mensagem, passe para outras pessoas, certo? Então, compartilhe, dê um like, deixe o seu comentário e, se quiser, mande as suas histórias. E que venham muitas e muitas histórias. Um grande abraço e até mais!